Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos falar sobre a doutrina do batismo em águas. O cristianismo bíblico, não é uma religião ritualística como era o judaísmo. O judaísmo ele é cheio de rituais, e quando olhamos o Antigo Testamento, vemos que são profecias didáticas, onde os rituais, festas e até personagens do Antigo Testamento apontavam para Cristo, traziam um ensinamento a respeito da vinda do Messias, Mas o cristianismo, a sua essência, ele consiste numa relação pessoal com Cristo vivo pelo Espírito. Em João 15, versículo 5, ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem em mim está e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós vemos aqui que o cristianismo, ele é baseado nessa comunhão, onde nós, estando em Cristo, devemos poder produzir frutos para a sua glória. Em 2 Coríntios 3,8 diz a palavra: como não será maior glória do ministério do Espírito? Diz assim: se o ministério da morte, gravado em letras de pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, que era transitória, maior glória será baseada no mistério do Espírito, ou seja, um mistério, uma religião, vamos assim dizer, que é baseada nesta comunhão com Deus, na comunhão com o Cristo vivo. Então, Jesus ele ordenou apenas duas instituições: o batismo, duas ordenanças, podemos assim também dizer. Ele instituiu duas ordenanças: o batismo em água e a Santa Ceia. O batismo em água nós podemos encontrar naquele texto bem conhecido que Jesus fala logo após a sua ressurreição, 28:19 de Mateus, diz: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós encontramos também em Atos, capítulo 2, versículo 38, também os discípulos colocando em prática essa ordenança de Jesus. Atos 2:38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós vemos aqui o apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, pregando a palavra do Senhor, ensinando ao povo ali a respeito do cumprimento da profecia da descida do Espírito Santo, e ele diz ao povo da necessidade de cumprir esta ordenança, ser batizado em nome de Jesus. E em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, também nós vemos aqui a segunda ordenança sendo colocada em prática. Diz assim: tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então são essas duas ordenanças. Então o batismo, ele fala da nossa fé. Quando Filipe estava ali evangelizando o eunuco, e o eunuco viu água e disse: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E Filipe então lhe responde: é lícito se crer. Então o batismo ele fala da nossa obediência e fé, enquanto que a ceia fala da comunhão, repetidas vezes fala da comunhão, da alimentação que dá sustentabilidade à nossa vida espiritual. Obviamente que essa sustentação ela não vem do pedacinho de pão ou do cálice, mas ali é um simbolismo
né, que aponta para a comunhão que temos com Cristo, e essa comunhão, sim, né, ela nos sustenta. Então, o batismo, como falamos, fala da nossa obediência, né, da nossa fé e obediência, como já lemos aqui, Mateus 28 e 19, a ordem é para que se ensine a guardar, né, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, aqui é o versículo 20, né? Então o Senhor manda levar o ensinamento, né, fazer discípulo, ensinando, batizando, né, ensinando a guardar todas as coisas. Então o batismo fala da fé e obediência à palavra do Senhor. Então o batismo, ela é a identificação do crente com Cristo, o seu Salvador. Então, nesse simbolismo, né, o batismo ele é cheio de simbolismos, né, ele é simbólico, nessa identificação com Cristo, né, onde a descida às águas fala da nossa morte, a imersão fala do sepultamento, e quando o crente levanta das águas, né, fala da ressurreição com Cristo, né? Então o batismo ele simboliza esta identificação com Cristo, onde o crente ele morre para o mundo, então ele desce às águas, né? Fala da morte, ao ser imerso nas águas, fala do sepultamento, e ao levantar, fala da ressurreição. Então a fórmula do batismo, conforme lemos aqui, Mateus 28, 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Essa fórmula batismal ensinada por Cristo, e ela é realizada na autoridade do nome de Jesus. Por isso é que em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, lá no dia de Pentecostes, ele usa apenas essa expressão em nome de Jesus, porque ele está se referindo à autoridade dada por Cristo para batizar. Ele diz: arrependei-vos, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui ele não está falando da fórmula, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas da autoridade, né? Fato semelhante nós podemos observar quando vamos para o capítulo 10, onde Pedro também, lá na casa de Cornélio, ele disse, conta a história aqui, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles alguns dias, né? Então aqui fala da autoridade, pois é uma ordem de Cristo, né? E como Cristo ordenou, Pedro está falando na autoridade do nome de Jesus. Então o modo, né, do batismo deve ser por imersão, né? Já que traz esse simbolismo de morte, sepultamento, ressurreição, né? A maneira que entendemos ser a correta é por imersão, né? Onde a pessoa é mergulhado na água. Quando olhamos, por exemplo, o batismo de Jesus, nós podemos entender isso, porque João e Jesus desceram ao Jordão. Se for apenas um batismo por aspersão, onde se joga a água na cabeça, não seria necessário 2 homens descer ao rio, né, para pegar um pouquinho de água e molhar a cabeça. Apenas um poderia pegar com alguma vasilha, né, e lançar sobre a cabeça do outro. Mas descem Jesus, né, e João, 2 homens. Para o batismo, então, entendemos ser, sim, um batismo por imersão. E a linguagem bíblica para falar de batismo, né, nos corrobora, nos faz entender que seja de fato, né, por imersão, pois
fala de sepultamento. Vamos ver aqui em Romanos 6, versículo 4. Diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então, se o batismo fala de sepultamento, então, lógico, vamos entender uma imersão, pois não se sepulta apenas uma parte do corpo, apenas a cabeça e ficando o resto do corpo de fora. Então, nós entendemos sim que a implicação bíblica da palavra batismo nos deixa entender como imersão, uma vez que está simbolizado ali a questão do sepultamento. Colossenses 2:12, e já encerramos, diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, por mais de uma referência, por várias vezes, a Bíblia nos mostra, nos deixa entender que o modo do batismo é em água por imersão. Então, nós vemos a fórmula do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, autoridade em nome de Jesus, e o modo do batismo em água por aspersão. Então, são duas ordenanças. Nós não temos muitos rituais, A Bíblia nos deixa essas duas ordenanças, e de forma simbólica, o batismo representando a nossa morte e ressurreição com Cristo, e a ceia representando a comunhão com Deus. Posteriormente a gente vai falar mais profundo sobre a ceia.